Oi, tudo bem? Meu nome é Lidiane. Seguimos nas correções da parte de língua inglesa do ITA. Para você que tá achando, meu Deus, mas ela nunca acaba. Não, são 12 na primeira fase. Na segunda fase, a gente não tem mais a presença da língua inglesa, porque daí vocês vão partir para a produção textual, que demanda mais tempo. Então, na primeira, eles capricham, pensando que uns 2 anos atrás eram 2 ou 1 ano atrás. 2 anos atrás eram 10 questões, e eles aumentaram para 12, né? Então, assim, e daí eles aumentam o número de questões, depois eles trocam os tipos de textos e agora eles trouxeram mais enunciados em língua inglesa, ou seja, eles estão trabalhando com o fator surpresa todo ano agora, né? Então, além de se preparar, a gente tem que estar de coração aberto a receber novas possibilidades dentro dessa prova. Ó, vamos lá para a questão 34, né? In the excerpt from the third paragraph, I wanted a space for like-minded women to meet and talk. The underlined term expresses an idea of. Term não, né? Term, que não tem TNH. Lembrando que eu falo sempre sobre a importância de ler o enunciado primeiro, para depois buscar a resposta no texto, se necessário, porque aqui, né, na alternativa anterior, era necessário, porém, aqui já não é mais. Aqui você pode fazer porque é uma questão gramatical, então você vai analisar o termo e como ele se aplica aqui na frase. Se você precisar de uma confirmação, você vai subir lá no texto, tá? Eu digo subir porque eu tô no computador, né? Mas no caso, você ia voltar no texto. Aqui, muito importante também ficar atento ao nome dos números. Você não precisa saber só o 1, 2, 3, mas você também precisa saber os números ordinais, ou third aqui. Cadê os meus alunos do Catálise? Que eu coloquei um tempo atrás uma questão que apresentava uma fração, né? 1/3. E eu falei sobre esse número aqui, ó. Então, mas não faz diferença, porque não sei o que lá. Mas ele tá falando para você ir justo nesse parágrafo. E se você não sabe que número é esse, como é que você ia voltar no parágrafo? Você ia ter que procurar essa frase aqui pelo texto. Enfim, de qualquer forma, você não tá precisando. Aqui é gramática, tá? Um, e daí, I wanted a space for like-minded women. Quando a gente usa a palavra like, a gente tem duas possibilidades. A gente tem o verbo gostar e a gente tem o cognato, né? Cognato não, desculpa, o conectivo, que pode ser de uma comparação. Então, a gente já sabe que no caso aqui não é um verbo, porque ele está antecedendo uma palavra que está com função adjetiva. Então, ele está sendo usado como um prefixo, né? Aqui, o que, que ele está expressando? Qual a ideia expressa pelo termo sublinhado? Então, já falei para vocês, tem duas funções a palavra like. Primeira, verbo. Segundo, comparação. Então, ele está expressando apreciação? Não, porque se ele é um verbo, se ele é uma comparação, ele não está expressando apreciação, não tem como. Ele está expressando preferência do verbo preferir, I like. Nesse caso, você vai ler I wanted a space for like-minded women to meet and talk. Então, seriam que as mulheres que têm preferências parecidas ou mulheres que têm cabeças que você prefere pessoas com certos pensamentos do que outras? Assim, a palavra like pode expressar preferência, mas eu acho que aqui nesse contexto ela não se aplica. Ela poderia te levar a uma confusão se você pensasse só no sentido isolado do verbo like. Mas esse caso, ele está expressando mais uma similaridade entre pessoas que querem compartilhar de um mesmo pensamento do que preferências iguais, tá? Fondness. Eu até procurei essa palavra aqui, porque vou ser bem honesta com você. A gente é professora de inglês, mas a gente não é dicionário ambulante. E eu não conhecia essa palavra fondness. Na verdade, é fond, né? E daí o ness, assim como lá na questão 32, a gente teve uma palavra que também termina com ness, ela foi uma palavra que teve uma alteração de classe gramatical, né?
E daí ela tá expressando sentido de carinho. E não tá expressando carinho. Podem ser pessoas que se gostam ou podem ser pessoas que não se gostam. E o contempt, que eu também anotei aqui, que ele tá expressando no sentido de algo ilegal. Quando na verdade o que eles estão fazendo aqui não é nada ilegal. Então também não pode ser contempt, não pode ser fondness, porque não tá expressando carinho. Tá expressando similaridade. Pessoas que pensam iguais, não que necessariamente tenham as mesmas preferências, que têm uma similaridade no pensamento, mas que podem gostar de coisas diferentes. Uh! Ai, que difícil, né? Não era para ser gramatical? Como que você está pensando no sentido? Porque gramática sozinha não faz sentido. Toda gramática tem que ser aplicada a um contexto. E é assim que a gente consegue entender qual é a função gramatical, né? Não é ficar decorando lista de verbo, é saber para que aquele verbo vai impulsionar na compreensão do texto que você tem. Fica atento aí que a gente já está terminando, tá bom?